Em 2018, o Brasil parou com a greve dos caminhoneiros e deixou claro o quanto o país depende do transporte rodoviário. 7 anos depois, a ameaça é outra, a falta de renovação da categoria. Dados do ILOS, Instituto Especializado em Logística no Brasil, indicam que o número de caminhoneiros caiu cerca de 20% na última década, cerca de 1 milhão de caminhoneiros a menos. Ao mesmo tempo, a profissão envelhece. A idade média dos motoristas está entre 44 e 50 anos, e apenas 4 a 8% tem até 30 anos, segundo pesquisas da Confederação Nacional dos Transportes. Na verdade, o cara passa mais tempo aqui do que em casa. Aqui, na verdade, é a casa do cara. No Rio Grande do Sul, discutir o futuro dos caminhoneiros é debater o próprio futuro logístico do Estado. Combustível caro, pedágios elevados, infraestrutura precária e a falta de respostas efetivas do poder público fazem parte da rotina da categoria. Dados do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas indicam que o Estado concentra cerca de 8% dos transportadores vinculados a empresas no país e apenas 2% dos caminhoneiros autônomos. Em uma economia fortemente agrícola e industrial, esse baixo percentual acende o sinal de alerta. Tu faz a carteira, mas é difícil quem te dá a oportunidade. E daí eu fui tentando e muita gente pede experiência. Daí, como eu não tinha experiência, eles não tinha como me largar um caminhão viajando. Daniel Pires tem 32 anos, é casado e pai de uma filha. Mesmo com pouco tempo na estrada, ele já conhece de perto os desafios da profissão e afirma que a rotina longe de casa pesa. Ele aponta como maiores dificuldades a inserção no mercado de trabalho e o preconceito enfrentado por motoristas mais jovens, inclusive dentro da própria categoria. Preconceito tem. Até pra gente que é guri, mano, gurizão assim, novo, de idade. Eu já tenho 32, mas mesmo assim, os mais velhos, eles têm, por eles já rodarem primeiro que tu, a gente é piar pra eles. Eu tenho família, né, que querendo ou não, é por eles que o cara vai, né. Pra mim, tá na rua, elas é o motivo. A falta de renovação, de ter gente jovem, está muito relacionado mais na dificuldade do exercício. Por exemplo, pegar um caminhão daqui, um autônomo, pegar um caminhão daqui com a carga de alto valor agregado vinculado a uma empresa. Por mais que ele tenha seguro da carga, ele não tem o seguro do caminhão. Ele tem o seguro de responsabilidade civil do caminhão, mas o seguro do patrimônio dele não tem. A profissão de transportador autônomo, ela sempre foi uma profissão raiz, de pessoa de mais idade, de mais experiência, não é? A juventude não está muito dada a isso. Tanto que o próprio caminhoneiro autônomo hoje, raiz, ele não quer que o filho dele seja caminhoneiro. Ele sabe o que sofre, ele sabe o que ele passou e não quer para o filho dele aquilo. Alguns entram de teimoso, e é exatamente esse percentual um pouco menor. Ingressar na profissão já é um desafio e as dificuldades não desaparecem com o tempo. Mesmo caminhoneiros mais experientes relatam problemas que acabam afastando novos profissionais das estradas. Aos 38 anos, Sheila Malaquia representa um perfil raro no setor. Iniciou a carreira antes dos 30 anos, faixa etária cada vez menos presente entre os motoristas. Falta de motorista, eu sempre digo, sempre comento, a falta de motorista só vai acontecer enquanto algumas transportadoras não conseguir trabalhar a gestão delas e lembrar que o motorista ele tem que voltar para casa, ele tem residência. Enquanto isso não acontecer, vai ter muita falta. Então essa é a dificuldade, a insegurança, a dificuldade da qualidade das rodovias, a dificuldade da remuneração baixa. Além de tu ter essa onda, né, esse trânsito entre o CNPJ e o CPF, não tem como tu cravar um fator único de renovação ou não do exercício da atividade. Se não há um fator único que explique o afastamento de novos profissionais, a resposta pode estar na flexibilização da lei do motorista. Ela define limites de jornada de descanso, mas esbarra na falta de pontos de parada. Com a leitura mais rígida do STF, entidades do setor passaram a defender mudanças legislativas. A FETransul aponta a proposta de emenda à Constituição número 22 de 2025, em tramitação no Senado, que visa ampliar esses locais de descanso. O CETSERGS destaca a FEC número 51 de 2024, já admitida na Câmara dos Deputados, que busca estabelecer essas regras específicas para buscar essa flexibilização, já que a lei atual não pode ser alterada por um novo marco legal. A FECAM, que representa os caminhoneiros autônomos, relata dificuldades até mesmo para abrir canais de diálogos com o poder público.
Enquanto isso, a distância entre o que prevê a lei e a realidade das estradas segue como mais um obstáculo. Qualquer pessoa normal não dorme 11 horas todo dia, cara. Ninguém faz isso. Um trabalhador normal não faz isso, cara. Então, como é que vai fazer uma pessoa ficar 11 horas parado? O meu tempo que eu tenho para descanso, eu que tenho que saber o que eu tenho que descansar. Ah, eu concordo com o mínimo, de repente, eu até concordaria com um pernoite de 8 horas mínima. Eu acho que seria o ideal. É porque muitas vezes o caminhoneiro quer continuar a viagem por mais 1 hora, 2 horas, e infelizmente tem que parar em algum posto, quase chegando na sua casa, tendo que ficar mais de uma noite fora de casa, exatamente pelas regras da legislação trabalhista. O Rio Grande do Sul já foi estruturado sobre trilhos, mas perdeu a capacidade ferroviária ao longo das décadas e hoje depende quase exclusivamente das rodovias. Menos de 15% da carga gaúcha é transportada por ferrovias. Em 2017, 88% de toda a carga passou pelas estradas, índice bem acima da média nacional, que é de 65%. Mesmo com uma rede multimodal diversificada, o escoamento segue concentrado no transporte rodoviário. Ah, tu tá parada. Tu tá tantas horas ali numa empresa carregando. Aquilo ali teria que contar como um descanso. Porque não é todo o trabalho que tu tá fazendo o carregamento do teu caminhão. Às vezes tu não pode nem estar dentro do caminhão. Não uma obrigação, 11 horas parado. Eu acho um absurdo. O posicionamento, não só da FETRANSUL, mas de todo o nosso setor, é que isso trouxe uma insegurança jurídica para o nosso setor. Mas essas decisões recentes do STF, elas impactam fortemente o nosso setor em produtividade. E entendemos que isso precisa, ser revisitado no nosso Congresso, já que foi uma lei aprovada, pelo nosso Congresso Federal, para que possamos conferir não só a segurança aos nossos motoristas, mas também mais produtividade ao nosso setor. Então, há que se ter uma regulação? Sim, claro. O que a gente precisa entender é até que ponto isto vai intervir no meu negócio. Então, eu preciso ter, no mínimo, 10 horas de descanso. Ok. Como eu vou cumprir estas 10 horas de descanso, tem que ser dentro das 24 horas do dia. Ok. Mas quem determina isso sou eu. Ou seja, se eu quiser rodar 14 horas ininterruptas e descansar 10, é eu que administro. Porque às vezes ele está chegando em sua residência, vamos dar um exemplo, vindo de São Paulo para Porto Alegre, chega ali em Osório, Torres, está excedendo a sua jornada, ele é obrigado a, a parar, e ficar 11 horas parada em Osório ou em Torres. Se fosse permitido o fracionamento, nós poderíamos chegar a Porto Alegre, dando como exemplo um trecho de viagem, e o motorista descansar com sua família. Já parou para pensar se todos os caminhões parassem à noite? Aonde que ia parar todo mundo? Para motoristas e empresas, a regulamentação da lei do motorista ampliou exigências sem oferecer contrapartidas estruturais. Chega relata que alguns postos sequer permitem o descanso de quem não abastece no local, dificultando o cumprimento da lei. Um exemplo, se um posto ele tem 100 vagas, ele tinha que ter exclusivo tantas vagas para quem não abastece, como um ponto de apoio. Porque se tem que ter a lei do motorista, eles têm que dar suporte. Muitas vezes tem motorista que está 15 dias fora de casa, querendo ver sua família, chega, tipo, morando aqui em Canoas, Grande Porto Alegre, que seja, Novo Hamburgo, Sapucaia. O cara chega em Osório ou em Torres, estourou o horário dele, ele não consegue, por causa de 1 hora ou 2, ele não consegue ir até na sua casa. Leandro Pereira, de 54 anos, representa a maioria dos caminhoneiros brasileiros, os autônomos, que somam mais de 60% da categoria, de acordo com pesquisas da CNT. No Rio Grande do Sul, são cerca de 90 mil motoristas. Os estudos ainda mostram que, embora considerem ideal dormir cerca de 8 horas e meia entre jornadas, na prática descansam 2 horas a menos. Na enchente, os caminhões que passavam, aonde ninguém passava, era caminhoneiro autônomo, levando colchão, roupa, coberta, comida. Então, o que o governo faz? Ah, não, o governo está fazendo melhoria no asfalto, isso é para todo mundo. Para o caminhoneiro autônomo, diretamente, benefício até agora, zero. Não sei nem quem é FEPER. É o segundo mandato do governador Eduardo Leite. Gosto muito dele, tenho um respeito muito grande por ele. E eu tenho certeza que não é por ele não querer receber a FECAM.
mas me parece que ele está blindado e nós não somos uma população interessante para que ele discuta determinado tipo de assunto, até porque nós temos muito pouco para oferecer. Apesar disso, setores da economia enxergam essa possível escassez de profissionais como uma oportunidade de se inserir no mercado, mas alertam que esse cenário tende a vir acompanhado de impactos econômicos significativos. Eu acredito apenas em escassez, o que seria uma escassez apenas transitória de profissionais. Agora, já estou colocando um impacto econômico com isso. Na medida em que se aumenta o salário dos profissionais, né, há o repasse de custos para os custos logísticos, né, e esses custos logísticos, portanto, como nós dissemos, eles vão sendo transferidos, então, para os produtos finais da nossa economia. Cada R$1, 30 centavos aparece lá no consumidor. Quando a gente fala dos autônomos, a realidade já é outra. Quando a gente fala dos autônomos, a gente nota margens cada vez mais espremidas. As grandes frotas estão tendendo a predominar dentro do mercado e isso vai apertando o autônomo. Então, a perspectiva é boa enfim, para aquele profissional que tem, né, uma disposição de estar conectado a uma empresa, conectado a uma transportadora, mas cada vez mais difícil é aquele profissional que opta por uma carreira autônoma, de dispor do seu próprio equipamento ou dispor, né, dos seus próprios contratantes. Viajar pelas estradas do país pesa cada vez mais no bolso dos caminhoneiros. Uma parte desses custos está nos pedágios. Além dos valores elevados, os pedágios são reajustados automaticamente pela inflação, que com um efeito que dificulta qualquer redução ao preço ao longo do tempo. No Rio Grande do Sul, o preço do combustível é cerca de 30 centavos por quilômetro rodado, cobrando até R$65 em alguns locais do estado. Em comparação, São Paulo registra 25 centavos por quilômetro rodado. Já o estado mais caro do sul é Paraná, que cobra 33 centavos por quilômetro rodado. O mais barato da região sul e sudeste é Santa Catarina, que cobra apenas 2 centavos por quilômetro rodado. Nós temos um polo de Pelotas lá, de pedágio, uma tarifa que era de 21 centavos por quilômetro, a tarifa mais cara do Brasil. Então, o que nós propomos é que se encerre essa concessão e se faça uma nova licitação, né, de um novo projeto, que novas empresas possam participar. Agora temos o bloco 2, né, que o governo do estado está trabalhando para o Vale do Taquari. Né? Também nos preocupa porque também partiu num valor de 23 centavos, acima que era o da Zona Sul de Pelotas, de 21, já está reduzido em numa nova revisão para 19, mas nós entendemos que ainda é alto, porque na nova fase do projeto foi reduzido em cerca de 30% a extensão em quilômetros desse novo projeto, do bloco 2, e também 30% das rodovias duplicadas. E nos estudos da FETRANSUL, nós entendemos que a tarifa ela teria que partir de 14 centavos e não de 19 centavos. Segundo o poder público, os recursos arrecadados estão sendo aplicados na infraestrutura das estradas gaúchas. Nós estamos investindo aí, já investimos mais de 4 bilhões de reais em rodovias. Hoje o governador Eduardo Leite anunciou mais de 955 milhões de reais em obras em rodovias. E ainda temos as questões das concessões que vão viabilizar investimentos privados, só no lote 2, em torno de 6 bilhões de reais em 10 anos nas rodovias daquele lote. Se tu pegar uma freeway, hoje em dia, ela está sempre com obra e não é uma rodovia excelente de se andar. É tudo lugares ruins de sair, buraco, tem que estar sempre desviando disso ou daquilo. Aqui tem dois. O que eu caí, quebrou a barra de direção, foi esse aqui, ó. Dá pra botar o pé aí, que é por isso. Ó, tá quase meia canela ali do policial, ó. O caminhão parou lá, ó. Quebrou a barra de direção, eu fui pra lá. Aí tá o caminhão ali, ó. Se eu tivesse corrido pra cá com ele, ó. Olha onde as casas lá embaixo. E daí tu imagina, se um caminhão aconteceu isso e se é um automóvel, arranca uma roda fora, capota um automóvel desse aí, e aí às vezes tá com uma família dentro. Daí o que uma concessionária que cobra um pedágio vai dizer para uma família lá, que perdeu, de repente, um pai de família que estava indo trabalhar, ou uma mãe de família que estava indo levar um filho para a escola. A dependência das rodovias também se reflete na qualidade da malha viária.
Segundo a pesquisa CNT de rodovias, apenas 27% das estradas do Rio Grande do Sul foram avaliadas como boas ou ótimas. Quase metade é considerada regular e mais de um quarto ruim ou péssima. Os motoristas ouvidos pela reportagem apontam trechos da região de Santa Maria e da Serra Gaúcha como os mais problemáticos do estado. A ampliação de obras de duplicação, especialmente por meio de concessões, surge como alternativa. As concessões é um formato adequado, assim, uma forma interessante de tu poder ampliar o teu espectro de atuação sem onerar demasiadamente os cofres públicos, né? Eu acho que a gente tem que... E me parece que isso é uma coisa justa, porque ao ter a concessão, eu estou cobrando uma tarifa de quem está usando o benefício. Não havendo a concessão, eu estou impactando em toda a sociedade para a manutenção desta condição da rodovia em si. Normalmente o que acontece? Nós pedimos lá números necessários para investimento no DENIT nacional, 40 bi, 50 bi ano, e números que acabam vindo, 13 bilhões, 15 bilhões. Então acaba sendo pouco menos da metade do que a gente propõe. Duplicar uma rodovia, fazer uma travessia urbana, complementar com as terceiras faixas, que a gente tem um programa de terceiras faixas de algumas rodovias aqui do estado, como a BR-158, BR-290, para que isso traga um maior conforto e segurança. Infelizmente, né, nós não temos ferrovias na qualidade que deveríamos, as hidrovias mesmo têm funções importantes, mas não suplantam e não substituem o transporte rodoviário. Isso precisamos muito do transporte rodoviário no Rio Grande do Sul. Os pedágios, eles têm esse problema. Eles são muito né? Eles vão muito em benefício da concessionária e dos operadores. Não se garante necessariamente, do outro lado, uma eficiência, né? Então, mesmo que eu esteja insatisfeito com a estrada, esteja pagando meu pedágio, o operador está tranquilo no ponto dele, ainda que se tenha cobranças do ponto de vista regulatório, da agência regulatória, né? Ele pode demorar. Nós não somos, enquanto operadores de estrada, cobrados pela satisfação do usuário. E aí a gente consegue definir se a operadora, se a concessionária está, vamos colocar, capacitada para receber, de fato, né, o reajuste das tarifas ou o reajuste daquilo que é a sua competência. O Brasil é autossuficiente na produção de petróleo médio e pesado, extraído principalmente no pré-sal, que abastece boa parte das refinarias. No entanto, o país ainda depende da importação de petróleo leve, em baixo teor de enxofre, necessário para complementar os combustíveis. Essa dependência do petróleo leve importado aumenta o custo dos barris e reflete diretamente no preço final dos combustíveis para os brasileiros. Sem medo de errar, mais de 60% hoje é despesa. A Petrobras, por ser uma empresa ainda, né, de capital misto, parte do governo, parte da iniciativa privada, o impacto de segurar os preços dos combustíveis acaba se refletindo lá no final no orçamento do governo. A Petrobras paga menos dividendos para o seu acionista, para o governo, que no limite somos todos nós, né? Então é um prejuízo mais socializado para quem usa o combustível ou para quem não usa o combustível diretamente. E uma oscilação muito grande me parece um problema. Tudo que o governo puxa para o lado dele impacta em alguém. E, querendo ou não, impacta em quem dirige. E no caso é nós. Para quem dirige, o lucro é pequeno, por isso que muita gente corre. Hoje o combustível, para ser um valor, eu acho que justo, não poderia ser mais de R$4 o litro, o diesel. Isso é R$1,60 a mais, mas aí tu pega, não, mas não é tanto. Não, é muito. A minha olha faz no máximo 3,5 por litro e olha lá. Então tem cara que vai e volta a São Paulo, gasta 1.000 litros de combustível. São R$5.600. Daí tu vai ver o frete desse cara, ele foi e voltou a São Paulo, ele fez 11 mil de frete. Daí quanto é que já foi só de óleo diesel? Já foi mais de 50% só de óleo diesel. Isso aí reflete para o consumidor, né? Quem nos assiste vai estar perguntando assim, mas o Brasil é autossuficiente em petróleo. O Brasil é autossuficiente financeiramente. Então, existe petróleo pesado e petróleo leve, né, no jargão do mercado. O Brasil é um alto produtor de petróleo pesado. Acontece que o petróleo leve ele é necessário para várias aplicações. Ele é mais indicado para a produção de combustíveis. Esse o Brasil não tem ainda. Então, o Brasil ele é autossuficiente do ponto de vista financeiro. Ele não é autossuficiente do ponto de vista de produção. Eu ainda dependo de
uma importação feita principalmente a partir dos países árabes, a partir da Rússia, nos últimos tempos, e parceiros comerciais como a Nigéria e a Venezuela. Então, é preciso, após a compra no mercado internacional, é preciso converter ao preço do câmbio. Ou seja, o preço dos combustíveis não é definido apenas pelo consumo interno e resulta da combinação entre o valor do barril no mercado internacional, a variação do câmbio e as decisões do governo sobre repasses ou intervenções nas refinarias. Diante desse cenário instável, o setor econômico defende medidas para tentar reduzir os impactos dessas oscilações. Eu acredito que poderiam ser criados bandas, intervalos onde preços mínimos e preços máximos, para um preço tão estratégico como é o preço dos combustíveis, poderia ser pensado. Então, se o preço cair demais, o governo entra comprando o combustível, fazendo com que o preço aumentasse e não prejudicasse a refinaria, não prejudicasse a Petrobras, eventualmente. De outra parte, se o preço aumentasse demais, o governo entraria vendendo combustível, fazendo com que, então, o consumidor não fosse tão penalizado. Sheila faz parte de um grupo minoritário. Dados recentes da ANTT indicam que as mulheres representam aproximadamente 2% dos caminhoneiros no país. A presença feminina é mais significativa em estados com maior atividade logística, como São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Para ampliar essa participação e contribuir para a renovação da categoria, entidades do setor apostam em iniciativas como o projeto Iron Woman, voltado à qualificação e atração de mulheres para o transporte de cargas. Um projeto desenvolvido pela Volvo de Pessul, em parceria com o SETSERDS e também com a ideia de Sérgio Gabardo, com o apoio da Transportes Gabardo. Quando desenvolve esse curso, onde traz a prática e a teoria para qualificar a mão de obra de mulheres, que é um nicho que a gente percebe como sendo de oportunidade para a renovação dessa mão de obra, onde a mulher sai, ao final desse curso, com uma CNH na categoria D. É a porta de entrada para o transporte rodoviário de cargas. Eu acredito que vai crescer muito mais ainda o número de motoristas mulheres, no momento que cada transportadora conseguir colocar uma que tenha um pouco de experiência e tenha vontade de ajudar as próximas, né? Aí é um exemplo, a Troll, eu tô trabalhando aqui e eles querem contratar outra menina sem experiência. Faz uma viagem junto. Se as transportadoras tivessem essa oportunidade, ter uma só experiência e desse um apoio para alguém que não tem, ia aumentar muito, porque eu sei de muitas que querem trabalhar de verdade, só não tem oportunidade. Muitas vezes não tem diferenciação de banheiro masculino e feminino. Isso ainda carece muito. E a gente percebe sim que a mulher está ocupando mais funções. Ela não está mais apenas na gestão do negócio porque a genética levou ela para lá, mas porque ela também mostrou que ela pode estar no caminhão, tem condições técnicas para isso, mas a gente precisa desenvolver ainda infraestrutura e sim quebrar um pouquinho ainda do preconceito. A reportagem buscou compreender não apenas os desafios enfrentados hoje pelos caminhoneiros, mas sobretudo porque a nova geração já não enxerga a estrada como um caminho possível. Apesar do apego à profissão, há um consenso entre todos os motoristas ouvidos. Nenhum recomenda a carreira aos próprios filhos. Uma nova greve nos moldes de 2018 não é bem vista pela categoria, mas a escassez gradual de profissionais acende um alerta. Qualquer interrupção no transporte, seja pela falta de mão de obra ou pelas dificuldades da atividade, pode provocar impactos socioeconômicos relevantes. Para diminuir a pressão sobre o transporte rodoviário, é necessário fortalecer os modais ferroviário e hidroviário, ampliar pontos de parada e garantir segurança jurídica ao setor. Para atrair mais jovens para a profissão, como o caso do Daniel, iniciativas como o projeto do SETSERDS, que propõe levar a capacitação de motoristas para dentro do ensino médio, surge como uma possibilidade. A proposta dialoga com ações já desenvolvidas pela FETRANSUL, como Motorista de Futuro, e avança ao transformar o incentivo em política educacional. Precisamos desenvolver, formar nova força de trabalho. E aí é tirar a meninada do ensino médio, que não sabe bem para onde ir, mostrar que o transporte de cargas é um setor interessante e abrir o caminho para essa formação. Incentivo isso, incentivar, oportunidade, porque é difícil tu ter a oportunidade, a primeira chance. Sim, pode ser um campo muito fértil de produção de mão de obra quando a gente despertar o interesse. Então vamos criar uma grade curricular,
chamar essa meninada, colocar para estudar técnica, prática, legislação, comportamental, para que lá no final do curso saia com a CNH na mão. Então, se eu não sabia que eu poderia ser motorista profissional, ao final do curso eu vou sair, de fato, motorista profissional habilitado. Tudo que tu tiver de curso que tu puder fazer para o mercado de trabalho te olhar diferente, tu faz. Eu já tava querendo uma coisa nova, um desafio novo, querendo ou não, que é um desafio. E todo dia tu vai ter um desafio, não é nem um dia igual ao outro. Todo dia é uma aprendizagem.